Fala, galera do nono ano, professor Alf de Filosofia com vocês novamente. E a gente vai voltar para a nossa discussão sobre o campo da ciência, unidade 2, processando os saberes. Falávamos na última aula das teorias do conhecimento filosófico. Especificamente, tinha explicado um pouco da teoria do conhecimento de Parmênides, Sócrates, Platão e Aristóteles. Isso foi suficiente para entender um pouco mais do problema da verdade na filosofia e como que se apresenta essa discussão nos primeiros filósofos, que são fundamentais para orientar a discussão que posteriormente vai ser desenvolvida na história da filosofia através de outros filósofos, mesmo na modernidade. Hoje, como eu tinha dito já para vocês na aula passada, nós vamos voltar para a apostila e seguir a sequência dos textos. Os primeiros textos que nós tivemos aqui, um texto bom de introdução sobre o que é ciência, né, na página 34 e na página 35, e os textos da página 36 e 37, do André Comte Sponville e do Aristóteles. De qualquer maneira, meu primeiro grande objetivo nessa aula era apresentar para vocês a ideia de ciência. O que é ciência, como surge o conhecimento científico, como ele se desenrola ao longo da história, né? Os primeiros filósofos que buscaram discutir o problema do conhecimento, os tipos de conhecimento, ao mesmo tempo, né, tentar nortear e fundamentar essa discussão dentro da filosofia. Porém, os textos iniciais aqui, que eu me referi, das páginas 34 a 37, eles não se dirigem exclusivamente aos filósofos, no caso Parmênides, Sócrates, Platão ou Aristóteles, mas sim a definição de ciência, com exceção do texto 2, leitura 2 da página 37, que trata de Aristóteles. E abaixo nós temos exercícios que resumem esses dois textos, né? Então na aula de hoje eu vou resolver esses exercícios e a gente posteriormente segue a partir da próxima aula na página 39 e seguiremos a partir então a apostila, ok? Para a gente se orientar de novo por ela e seguirmos um caminho dentro dela. Bom, beleza. Na página 37 nós temos as atividades de interpretação e, como eu disse, os exercícios que vão, né, até a página 38, somando ao todo 7 exercícios. Então vamos a eles. Primeiro exercício. Retire da leitura 1 do texto 1 uma definição de conhecimento. O texto 1 é do filósofo André Comte Sponville. E o André Comte Sponville, na verdade, embora seja um grande pensador no campo da ciência, ele resume em parte definições que já estão presentes na própria história da filosofia. O que é conhecer? Conhecer é um processo em que o sujeito que conhece o homem, através da sua racionalidade ou mesmo através da observação, é capaz de compreender o objeto observado, o objeto a ser conhecido. O processo de conhecimento é um processo que se dá na relação entre o sujeito que conhece e o objeto a ser conhecido. Essa relação entre o sujeito e o objeto, entre o homem e o mundo, se dá por uma intermediação, no qual é importante a linguagem, o conceito, a nossa racionalidade. Portanto, conhecer significa o processo em que o sujeito apreende e capta, né, através da razão e através da experiência, o próprio objeto e tenta descrevê-lo, suas características, ok? Assim nós podemos definir o conhecimento, né, como um processo de relação entre o sujeito e o objeto, mediado pela linguagem, pela racionalidade, pela observação empírica, ok? Beleza. O exercício 2 levanta a seguinte questão. Segundo o autor do texto 1, o André Comte Sponville, o que distingue o conhecimento da verdade? Bom, a verdade, na concepção da ciência, é exatamente a possibilidade de descrever de maneira objetiva e universal as características do próprio objeto, independente das opiniões pessoais, independente da cultura ou do senso comum. O conhecimento da verdade, ao qual a ciência está relacionado, né, desde sua origem, se dá então na apreensão do objeto, de suas características, de certa forma, do seu comportamento. Por isso a ciência se pretende objetiva e universal.
e pretende-se ao mesmo tempo desvincular-se, né, da mera opinião subjetiva ou da mera opinião individual, particular, certo? Então, a verdade científica, na sua definição, é o conhecimento objetivo e universal que se dá nessa relação entre o sujeito e o objeto e na descrição do objeto. Ok? Beleza. Então vamos para o exercício 3. Seguindo a pergunta. De acordo com o texto ainda 1, não é possível uma ciência acabada. O que você entende por ciência acabada e por que não é possível que haja tal ciência? Bom, quando a gente fala em ciência acabada, seria o conhecimento completo, definitivo da verdade. E segundo a leitura do texto do André Comte Sponville, a ciência nunca será capaz de descrever de forma definitiva os objetos que ela mesma analisa. Então nunca haverá uma ciência acabada. A ciência é sempre um processo de desenvolvimento ininterrupto, um processo que se dá por meio da própria transformação da ciência, por meio do próprio desenvolvimento do conhecimento, não sendo possível jamais que a ciência dê a última palavra ou se torne definitiva naquilo que ela entenda por verdade, ou seja, jamais será possível uma verdade definitiva sobre o objeto, porque sempre aparecerão questionamentos, dúvidas e, ao mesmo tempo, limites do próprio conhecimento humano. E por que não é possível que haja tal ciência? Bom, respondi acho que já nessa última frase. Porque o próprio sujeito, quando compreende o objeto, ele compreende a partir de um tempo histórico, de um período, de uma sociedade, de um conjunto de instrumentos possíveis para se compreender o objeto, não sendo, portanto, jamais possível que o homem descreva inteiramente o objeto, pois o próprio homem tem limites no seu conhecimento, pois o próprio homem e a ciência também têm limites, sejam eles históricos, culturais, tecnológicos ou mesmo racionais, pois a própria racionalidade não é capaz de compreender de modo inteiro o objeto, né? Porque o sujeito também tem os seus limites no processo de conhecer, ok? Questão 4. Diante da leitura do texto 2, o que é um raciocínio? Bom, agora ele foi para o texto do Aristóteles, que é um dos criadores do campo da lógica na filosofia e, sobretudo, na ciência. A ciência, como um conhecimento ordenado, organizado, sistemático, se fundamenta, sobretudo, na lógica. O raciocínio lógico é um raciocínio que se baseia em conceitos, em métodos e, sobretudo, na capacidade de estabelecer premissas, que são afirmações que, através da própria possibilidade de interligação entre elas, levam a um raciocínio verdadeiro, né? Então, o que é um raciocínio? Raciocínio é uma ordem interna do pensamento, é uma organização do pensamento, ok? Quando um raciocínio pode ser considerado uma demonstração, né? Um raciocínio pode ser demonstrado por meio de afirmações, preposições ou premissas, como fala o Aristóteles. Um raciocínio pode ser demonstrado pela argumentação e pelas premissas que ele anuncia, certo? Questão de número 5. O exercício 6 pergunta: quando o raciocínio pode ser considerado dialético? Bom, a dialética, como a gente viu em Platão e Sócrates, ela se dá através do diálogo, do conflito de opiniões. Um raciocínio se torna dialético quando ele se baseia no debate, quando ele se baseia no conflito de opiniões, buscando sempre a definição de um conceito. E através da dialética, da divergência, do conflito, que nós chegaremos, segundo Platão e o próprio Aristóteles considera que é possível também, a elaboração de premissas verdadeiras, ou seja, de um próprio raciocínio demonstrável. 7, última questão: por que é descabido buscar algo além dos primeiros princípios? Bom, primeiros princípios são as premissas que o Aristóteles entende ser necessário a partir do próprio desenvolvimento do raciocínio. Por que não é possível buscar algo além das primeiras premissas? Na verdade, se a ciência se baseia no diálogo, no debate, na divergência de opiniões e na elaboração de premissas, que são os primeiros princípios, ou seja, de um raciocínio demonstrado, não é possível ir além deles, pois ir além deles suporia colocarmos nossas opiniões, colocarmos aquilo que está além da própria possibilidade de se demonstrar. Se vamos além da demonstração, então estamos indo além das nossas próprias capacidades e aí estamos depositando nossas crenças, nossas opiniões no conhecimento científico, o que deixa de ser ciência. Beleza, meninos?
obrigado pela aula, espero ter ajudado. Próxima aula entramos na página 39 e aí vamos seguir o próximo texto e os exercícios em seguida. Abraço do Alf. Beijo.